Nós vamos ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 15, somente, do 10 em diante. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Nunca, jamais tropeçareis. Gente, eu vou te falar, Pedro escreveu umas coisas assim que tem pedido a Deus cada vez mais entrar nesse rumo. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, morando aqui na terra, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Esse texto, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque ele tem algumas coisas aqui que parece que ficou estranho na leitura. A primeira coisa que a gente vê, eu queria, antes de estar falando do texto, eu queria só que a gente percebesse três situações nesses 3 primeiros versículos. Ele fala no primeiro versículo, ele fala de vocação e eleição. E no versículo 12, deixa eu ver se é o 12 mesmo. Não, versículo 11, ele diz será amplamente concedida. Será concedida. No primeiro versículo, versículo 10, ele fala de vocação e eleição. No segundo versículo, ele fala de conceder. E no terceiro, versículo 12, ele fala que já está confirmado. Vamos entender uma coisa. O que é eleição? Eleição é uma escolha, ok? E essa escolha se fala de escolha de Deus. Deus elegeu, Deus escolheu. Então, no segundo versículo, já parece que não é mais a eleição de Deus. Parece que depende de nós. E no terceiro versículo, volta de novo, como se Deus tivesse confirmado. E é isso que eu queria que vocês atentassem, para que a gente pudesse entender o que Pedro está falando. Porque mesmo as pessoas dizendo que Pedro era um homem iletrado, mas era um homem culto e muito sábio e cheio do Espírito Santo, e traz para nós muita informação boa. Então o primeiro versículo, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. A primeira coisa que a gente começa a querer entender o que a gente precisa entender é o que é vocação. Vocação é um chamado para o sacerdócio, para a vida com Cristo. Ele nos vocacionou, nos chamou. Para quê? Para sermos um sacerdócio. O sacerdócio real está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, só para a gente poder lembrar. Na mesma carta, Pedro já falou sobre isso. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? Qual é? Só para a gente lembrar qual é. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que Pedro está dizendo neste versículo 10 é que nós que fomos vocacionados, chamados por ele através da sua eleição, que é o que ele fala aqui, povo eleito, povo de escolha dele, povo de propriedade dele. Entendem isso? Deus olhou e na sua soberania, no conselho dos 3, que é um só, decidiram escolher e vocacionar. Para que ele te vocacionou e me vocacionou? Para quê? Para que a gente ficasse olhando, sentado
esperando cair alguma coisa do céu. Não, ele fala para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar a quem? Anunciar as pessoas. As pessoas precisam ver em nós a nossa vocação. As pessoas precisam ver em nós o que Pedro está dizendo, não só a vocação, mas que nós fomos eleitos por Deus. Quando se fala em eleição, a gente precisa entender que é o seguinte, não é dizer eu mereço e você não. É dizer Deus é soberano, Deus é santo, Deus está acima de tudo. Deus faz como quer, Deus é como quer e age como quer. E por causa dele, hoje estou na sua graça. Hoje estou debaixo da sua mão, hoje estou seguindo este caminho, hoje eu faço parte deste reino. Eu preciso anunciar isso, eu preciso anunciar as virtudes de Deus, como diz no versículo. Quais são as virtudes? A bondade, a misericórdia, a mansidão, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Porque o Deus que vê o pecador, ele não aceita o pecado, ele odeia o pecado, ele não se mistura com o pecador. Não! As pessoas acham que Deus está ali, ai que legal, meu filho pecou. Não, Deus odeia o pecado, ele é santo, Deus não se mistura, não tem parte com o pecado, nem com o pecador. A não ser quando esse pecador é convertido, e aí é selado pelo Espírito Santo, e agora Deus olha para o seu santo que está no pecador. E por isso a ira de Deus, como a gente já falou, é aplacada. Mas mesmo Deus irado com o pecador, Deus tem o momento e o tempo de paciência. Essas virtudes a gente precisa pregar. Por que a gente fala de arrependimento para as pessoas? Porque existe um tempo de paciência. Deus está aguardando, é como se Ele estivesse esperando, vendo essas pessoas que estão no erro, que elas se arrependam. Então existe um tempo de misericórdia, um tempo em que, enquanto estamos vivos, é este tempo, o tempo é agora, de que Deus aguarda. Então essas virtudes, essas coisas nós precisamos proclamar. Então, a nossa vocação e eleição é para proclamar. E aí o que ele fala disso? Ele fala que quando nós agimos de conformidade com a nossa vocação e eleição, a gente não tropeça. É muito legal isso. Eu fico pensando nessas coisas. Eu quero que a gente entenda o que é este tropeçar. Nunca, jamais tropeçar. Porque é o que vai dar vida ao versículo 12. O que é tropeçar? É simplesmente pecar? Esse tropeçar é como se a gente olhasse ou desse as costas. Já viu quando a pessoa cai e ela desiste do evangelho? Muitas pessoas têm feito isso. Elas não só saem da igreja às vezes, elas vão para outras religiões. Entende? Elas tropeçam ao ponto de olhar e tentar buscar Deus em outro lugar. Já conhecem pessoas assim? Então, ele está falando isso. Se nós entendermos que fomos eleitos e vocacionados por Deus, jamais nós vamos tropeçar. Entenderam? Ficou entendido? Não vai retroceder. Porque eu entendi o chamado. Eu entendi qual é o propósito de Deus na minha vida. Então eu não tenho mais como olhar para trás. Isso não quer dizer que eu não vou pecar. Entenderam? Porque às vezes a gente lê isso e fala assim, meu Deus do céu, ai, se eu pecar, aí fica aquelas coisas, meu Deus, Deus vai me abandonar, vou perder a minha salvação. Não, ele não está falando disso. Esta questão do tropeço é de olhar para trás. Por isso que ele diz no versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente entende o nosso chamado e eleição, e a gente pratica, não porque a gente fez algo bom, fomos salvos, mas a gente pratica porque entendemos que fomos salvos, entenderam? Deus olhou para a nossa miséria e Ele tocou o nosso coração com o seu Espírito Santo. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. E agora nós falamos, Senhor, eu quero te seguir. Perdoa os meus pecados. E aí a gente começa a seguir a Jesus. Começa a seguir este caminho. E agora, para confirmação
de que eu estou neste caminho e estou entendendo a minha vocação, eu preciso praticar aquilo que eu recebi. Vamos abrir aí comigo. Abre 1 Pedro 1, do 7 ao 9, diz assim. Eu estou em 1 Pedro? Estou. Eu estou no capítulo 2. Olha só. Para que a prova da vossa fé... Volta só mais um, versículo 6, Rafael. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, entende? Para que a prova da vossa fé, o que é a prova da vossa fé? É aquilo que é o caminho que vocês já estão andando. Se vocês já estão andando neste caminho que foi dado a nós, foi dado este caminho, e Deus te deu fé para andar neste caminho. O que vai acontecer agora? Vão vir provas sobre a tua vida. E essas provas é que vão provar que realmente você tem fé neste caminho. Entenderam? Você não saiu, você não tropeçou, você não voltou atrás. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus. Vou ler até o 9. A qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Entenderam o que ele quis dizer? Então, o que ele está dizendo com amplamente concedida é aquela provação que nós vamos ter que passar para realmente provar se estamos andando com fé neste caminho. Ok? Entendem isso? Deus nos salvou, Ele nos elegeu e nos vocacionou. Mas o que prova a nossa fé quanto a isso são as provações que vão mostrar realmente se somos ou se não somos de Deus, ok? Até para que haja um entendimento em nossos corações. O que estamos fazendo aqui? Viemos por causa de quê? Viemos buscar o quê? Viemos porque a gente gosta de ir para a igreja, a gente gosta de ouvir uma palavra legal, gosta dos louvores. Não. A nossa vocação em Cristo não é para ouvir música, não é para ouvir palavra somente. A nossa vocação é para louvar a Deus e anunciar aquilo que cremos. E entender que passaremos por lutas e provações para provar se realmente nós cremos nisso que pregamos. Até aí, tranquilo? Versículo 12. Não li Tiago, então vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi... Entenderam esse versículo? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Bem, por que cooperou? Porque eu criei. Ok? O que é fé? Eu criei em Deus. Quando eu creio em Deus, quando eu entendo o seu caminho, quando eu entendo a minha vocação, que eu preciso pregar, falar do Evangelho, falar do amor de Cristo, pregar o reino de Cristo, esta fé coopera com estas obras. Deus me deu a condição de pregar, de falar por fé, não foi porque eu achei que vou alcançar a Deus. Eu quero deixar isso claro porque as pessoas às vezes acham que pelo muito fazer vamos alcançar a Deus, e não tem nada a ver com isso. Deus é muito grande para a gente fazer alguma coisa para Ele. O que acontece é que Ele já fez por nós. E agora nós depositamos a fé que Ele mesmo depositou em nosso coração, nós depositamos aos pés dEle a nossa confiança, ao ponto que Ele gera em nossos corações o desejo de trabalhar para Ele, de fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. São chamadas boas obras. As boas obras que o Espírito gera em nossos corações para fazer. É isso que Ele vem falar para a gente. Entenderam? E que pelas obras a fé foi
aperfeiçoada. Como é que a fé é aperfeiçoada pelas obras? Pelo simples fato de que eu entendo que estou no caminho. E eu revelo essas pessoas o caminho de Deus. E aí eu vejo no meu coração que realmente eu sou salvo. Que eu realmente creio em Deus. É diferente, entenderam? Quanto mais eu busco a Deus, a presença do Pai, em fazer a vontade dEle, mais Ele acrescenta ao meu coração fé. Mais Ele acrescenta ao meu coração graça. Foi o que a gente leu na semana passada. Ele vai acrescentando, ele vai trazendo sobre a nossa vida cada vez mais certeza, confiança. Entendem isso? A gente precisa ter essa noção boa no nosso coração, porque senão a gente entra em alguns casos, a gente entra em alguns problemas. Quando a pessoa cai em algum pecado, a pessoa acha que ela foi afastada de Deus. Ou como alguns dizem, né, que os cristãos quando caem têm que ficar pedindo desculpa para Jesus para poder voltar para Jesus para adquirir o céu. Não tem nada a ver isso. A gente já entende que a gente não faz o certo. Mas a gente entende que a gente precisa buscar a Deus cada vez mais para que a nossa vida seja um exemplo de fé nele. Porque cada vez mais ele deposita obras através do Espírito no nosso coração. Tudo vem dele, tudo vem dele. Então, que essa palavra fique bem gravada no nosso coração. Depois a pastora vai estar falando um pouco mais de fé e obra nos cultos, quando ela estiver pregando. Isso vai ficar mais vivo na nossa mente. Tá bom? No versículo 12, lá de 2 Pedro, que é o que nós não lemos, diz assim: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as... Tem gente que tem a noção exata, eu sou salvo, eu estou em Cristo. E às vezes eu falo isso com as crianças e geralmente os pais falam isso, porque geralmente quando a gente fala alguma coisa, estou falando mal de vocês não, porque é normal em toda casa isso. O filho faz aquelas coisas, aí o pai vem e fala assim, faz assim assado. Eu já sei, eu estou fazendo, não é assim? Eu sei o que é para fazer, não precisa falar, né? Eu chego a ficar aborrecido. É bíblico, é bíblico. O pai, o pastor, o apóstolo, ele precisa continuar exortando. Por que ele faz isso? Eu vou ler de novo. Por isso, não deixarei de exortar-vos, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estais confirmados na presente verdade. E ele ainda acrescenta, e vocês já estão confirmados na presente verdade. Vocês estão confirmados na presente verdade. Eu sei disso, mas eu preciso falar, eu preciso exortar, eu preciso cada dia mais trazer esse entendimento a vocês. Por quê? Porque ele já disse. Para que quando vier a provação, para que quando vier a tentação, para que quando vier as lutas, vocês tenham certeza de que Deus está com vocês. E que não é coisa estranha que está acontecendo. Ele falou isso nas cartas. Não estranheis, não se perturbem com isso. Deus manda a provação. E nós somos tentados por causa das nossas concupiscências. Mas aonde está a nossa fé quanto a isso tudo? Aonde está? No que esperamos? O que a gente acha? Minha fé ela está firmada só se o culto for animado. Minha fé está animada só se tiver um grupo de evangelismo. Minha fé só está firmada se o pastor ele falar direitinho. Então a nossa fé não está firmada em nada disso. A nossa fé está firmada porque nós fomos vocacionados por Deus para fazer as boas obras que Ele nos deu. E em cima destas obras vão vir tentações e provações para testar a nossa fé. E aí, quando testarem a nossa fé, ou nós podemos ser aprovados ou reprovados, porque a gente vai saber se de verdade nós cremos em Deus ou não. São com as lutas, são com as provações, são com as tentações, são com as circunstâncias do mundo que a gente fica sabendo se realmente nós somos salvos ou não. Não tem, às vezes, aquela ponta de dúvida, será que Jesus me salvou realmente? Aí a pessoa fica, meu Deus, olha o que eu fiz agora, será que realmente eu fui salvo? Será que realmente eu fui vocacionado por Deus para esta missão? Será? E outros não, eu já sei mesmo, o Senhor já me salvou, eu já estou pronto, eu não faço nada de errado. Nenhum nem outro. A gente precisa estar
diante de Deus, pedindo a Deus orientação para que Ele sempre confirme no nosso coração aquilo que Ele já fez na eternidade. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Versículo 13 diz assim: e tenho por justo, ele mostra que isso é justo, fazer isto, exortar. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Esse é o principal papel do pastor, né, do presbítero, de admoestar a igreja. Porque, geralmente, o que acontece é o que é perfeito, o que é criado puro, vai se desfazendo e vai se tornando feio. Então, precisa estar sempre reparando. Isso é lógico. Você chega na sua casa, você arruma, deixa ela um brinco. Daqui a pouco cai uma poeirinha ali, cai outra ali, deixa um chinelo ali, deixa outra colar. Se você não arrumar de novo, o que acontece? Vai ficando sujo, vai ficando desarrumado. O universo é assim. Ele foi criado perfeito. As estrelas no seu lugar, os planetas, tudo, as galáxias no seu lugar, tudo na distância certa. E os cientistas já sabem que ele está se tornando em desordem. Estrelas estão morrendo, muitas coisas estão desfazendo, porque do perfeito vai para o estragado, vou dizer assim, vai para o caos. E o que Pedro está nos ensinando é manter em ordem, para que não vire caos. O que acontece às vezes com a igreja quando ela vai crescendo é exatamente isso. Parece que ela está se arrumando, mas você começa a perder a autoridade, deixar de exortar, de admoestar a igreja, e as pessoas vão fazendo o que querem. E às vezes a igreja está bonita, está fazendo um monte de obras, mas as pessoas, o coração das pessoas, elas vão ficando perturbadas com tantas coisas que você nem sabe como está o coração da igreja. A gente que tem 500 anos de igreja, a gente vê isso. Às vezes são tantos questionamentos no meio da igreja, e uma igreja, quando você olha humanamente, você diz, não pode ter, mas tem. Você olha às vezes a igreja com a palavra boa, louvor bom, cadeiras excelentes, vamos falar de coisas materiais, mas o coração das pessoas parece estar destruído. Divisões, facções no meio da igreja, coisas assim que você fica horrorizado, como é que pode? Mas é por causa disso que Pedro está dizendo, eu não vou deixar de admoestar, eu não vou deixar de falar, e eu faço das palavras do Pedro a minha, do apóstolo Pedro a minha, eu não posso deixar às vezes de repetir aquilo que já falamos. Entendem isso? Às vezes você, nossa, o pastor é taxativo nessa coisa, falou de novo, para que falar isso outra vez? Porque é necessário que fique gravado nos nossos corações. Então Pedro fala isso, e olha só que coisa legal, versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Olha a preocupação de Pedro. Eu acho lindo isso aqui. Gente, Jesus já me revelou, eu estou partindo. Muito mais justo agora de eu deixar firmado. Olha o que ele diz no versículo 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Pedro está deixando tudo preparado, tudo organizado, tudo orquestrado para que até quando ele morrer ainda tenha lembrança do que ele falou. Entende isso? Você se liga no barulho, não. Se liga no que eu estou falando, é coisa importante. Olha só. O que a gente tem deixado de legado? Eu penso na minha vida, o que eu tenho deixado de legado? Depois da minha morte. Depois da minha morte, o que será? Como vai ser? O que eu deixei para os meus filhos? O que eu deixei para minha esposa? O que eu deixei para essa igreja? Será que os ensinamentos que eu trouxe vão ficar gravados? Não, claro, quem sou eu? Jesus, perdão. Mas os ensinamentos de Cristo vão ficar gravados no coração das pessoas que estão aqui? Mas eu estou falando porque eu não vou estar aqui para sempre, nem muitos vão estar aqui 26 anos.
26 anos aqui na Terra, não, pelo amor de Deus. É muito tempo, Marlete, pelo amor de Deus. Quantos 26 anos aqui? Já pensou, eu quero morar com Jesus? A gente já vai estar tudo quietinho, né? Bem, falar de Bagdá, a gente vai querer morar lá com Jesus. Já está agora, imagina depois. Mas a gente precisa ter isso em mente, é a mesma coisa que Pedro está falando. Eu quero deixar as coisas prontas para que mesmo que eu morra, que eu saia deste barraco, deste meu tabernáculo, desta casa que ela vai ser consumida pela terra, as pessoas ainda ouçam o que eu deixei como exortação. É isso que tem que estar gravado no nosso coração. É esse entendimento de vocação e eleição. É o entendimento do que Deus fez por nós. Não é o que eu faço, é o que Deus fez por nós. É lá em cima, é vocação e eleição. Deus nos chamou para um propósito. Qual o propósito? Anunciar, evangelizar, trazer a vida de Cristo no nosso testemunho. Essa é a nossa vocação e eleição. E eu preciso, com isso, fazer com que as pessoas no futuro lembrem daquilo que foi dito através desta carcaça. É isso que Pedro está falando. É isso que nós precisamos entender. É isso que tem que estar gravado no nosso coração. O que estamos fazendo? Como estamos fazendo? Como estamos agindo de acordo com aquilo que Cristo nos deu? Porque a nossa vocação e eleição não foi pelas obras. As obras vieram porque nós fomos chamados. É muito mais sério. É muito mais sério. Eu não olhei para a religião cristã e disse assim, vou para lá para tentar alcançar Deus. Eu fui alcançado por Deus. E Cristo me ligou a Deus. E agora o que eu faço? Eu mostro para as pessoas o que Ele fez, através do meu testemunho. E ainda anuncio aos outros. E que fique o nosso legado. O nosso legado, qual é o nosso legado? O que a gente tem para oferecer para as pessoas? A minha vida. Não, como eu sou bonito. Não, pô, eu tenho um carro maneiro. Ah, não, eu tenho um ensinamento legal. Olha, eu fiz psicologia. Eu fiz... Não, o legado que nós temos é o mesmo de Cristo. Da palavra, da verdade, da justiça, do seu reino. É isso que nós vamos deixar, aquilo que Ele deixou em nós, para que as pessoas possam também receber vida e vida abundante através de nós, vocacionados e eleitos do Senhor. Então, Mateus capítulo 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. É o que ouve, é o que produz. Não é o que produz, é o que ouve. É diferente. Aquele que ouve, produz. Entender? Como que a gente produz? Ouvindo, entendendo, absorvendo. Quando a semente ela cai na terra, ela precisa morrer. E quando a semente morre, se ela morrer, aí sim, ela nasce e dá fruto. Se ela não morrer, ela não dá fruto. Porque ela não ouve, ela não entende, ela não absorve. Entendem isso? E a gente entenda de verdade o nosso chamado, a nossa eleição. A gente primeiro agradeça, né? Deus, muito obrigado. Deus, o Senhor me encontrou, o Senhor me achou. Obrigado. A gente tem que agradecer, levantar de manhã cedo, todo dia agradecer a Ele. Eu agradeço e falo assim, o Senhor teve tanta compaixão de mim, tanta misericórdia, me permitiu ser pastor. Como eu não sei. Mas o Senhor é Deus e a gente vai cumprindo esse chamado, esta vocação, e que a gente entenda isso. E ore a Deus assim todos os dias, falando com Ele, agradecendo e cumprindo, né, o chamado.